Oi, tudo bom? Espero que sim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Esse vídeo é muito especial porque é um devocional de Natal. O Senhor colocou esse devocional no meu coração já tinha um tempo e eu não sabia muito bem como falar sobre esse assunto, eu não sabia como abordar, mas aí, enfim, o Espírito Santo foi me orientando e aqui estou eu para fazer esse devocional, que é uma mensagem de esperança sobre algo que me falou no meu coração já há um tempo e que me tocou muito e eu espero que te edifique também. Bom, todo mundo sabe que o Natal é um dos momentos do ano mais especiais para nós que somos cristãos, né? O Natal e a Páscoa, porque falam sobre o nascimento e a ressurreição de Cristo. E o Natal, ele traz essa lembrança do nascimento de Cristo que enche o nosso coração de esperança, que enche o nosso coração de amor, sabe? E por isso é uma época tão especial, que é tão enfeitada, que é tão amorosa, que as famílias se unem, enfim, ou pelo menos era como era para ser, né? E para além de todos os poréns de ser uma data muito comercial, para nós cristãos é realmente um momento de renovar as nossas esperanças e nos relembrar que o Salvador do mundo, ele já veio ao mundo, ele já nos nasceu, e esse foi Jesus Cristo. E é com base nisso que se dará o nosso devocional de hoje. O nosso devocional de hoje está apenas em um versículo, na verdade. Eu vou ler alguns para você, mas está focado em um só. E é no livro de João, no primeiro capítulo, a partir do versículo 43 até o 46. E eu vou ler com vocês agora. 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: "Siga-me." Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Perguntou Natanael: "Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá?" Disse Filipe: "Venha e veja." Esse último versículo, que é o versículo 46, que tem essa fala de Natanael, né? Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá, é a pauta desse devocional. É no que esse devocional, essa reflexão que eu vou trazer para vocês está em cima. O Senhor falou no meu coração sobre esse versículo já há um bom tempo. Eu não lembro se foi numa pregação, se foi assistindo um vídeo, eu não lembro no momento. Mas eu lembro que eu tive esse contato com esse versículo e isso ficou no meu coração por muito tempo, é tanto que eu busquei várias interpretações e várias visões a respeito disso, e nessas buscas eu entendi que essa pergunta de Natanael se dá ao fato de que, ao que parece, né, essa informação não é certa, pelo menos não para mim, eu não tenho convicção, mas existem duas crenças a respeito da possibilidade dele ter levantado essa questão a respeito de Nazaré. Uma é de ser uma cidade muito pequena e muito pobre, então é no sentido de ser uma cidade miserável e de não ser comum vir algo bom, próspero, abundante, como era, né, o Messias, a vinda de Jesus Cristo de lá. E a segunda possibilidade é que Nazaré era uma cidade de pessoas ruins. Nazaré era uma cidade onde havia muita gente maligna e muitas pessoas que não acreditavam, lembrando, isso é uma possibilidade, em Jesus Cristo, né? Tem até um texto na Bíblia que eu não lembro exatamente em que livro fica. Aliás, eu lembro o livro, fica em João, mas eu não lembro qual versículo, que fala que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, né? Não criam que ele era o Messias, os próprios irmãos, as pessoas da família dele. Enfim, o foco aqui é nessa possível personalidade das pessoas de Nazaré, que eram pessoas incrédulas, pessoas ruins, enfim. Tem essas duas possibilidades que são levantadas ali a respeito de Nazaré e do porquê Natanael teria feito essa pergunta, né? Se pode vir algo bom de Nazaré. E isso falou muito ao meu coração por muito tempo a respeito da minha vida. Se você está aqui e me conhece há muitos anos, você sabe do que eu vou falar, mas se você não me conhece há tanto tempo assim ou não me conhece tão profundamente, você não sabe o que eu vivi no meu passado. Mas por mais que eu tenha me convertido na adolescência, eu me converti aos 15 ou 16 anos, acho que eu tinha 15 na verdade, mas naquele período ali entre 15 e 16 anos eu me converti, só que eu passei muito tempo da minha vida desviada, e todas as vezes que eu me desviava e eu voltava, parece que as coisas eram piores, sabe? Eu passava um tempo desviada e aí acontecia uma coisa ruim, eu tentava voltar
não conseguia me firmar e acabava me desviando novamente, e era como se eu sempre afundasse mais. Então eu fui muito, muito fundo na lama do pecado, eu fui muito fundo na idolatria ao mundo e a tudo a que ele pertence, sabe? Não, esse não é um vídeo de testemunho, então eu não vou me estender muito a respeito desse assunto, mas esse versículo falava muito comigo no sentido de: pode vir algo bom do meu passado? Sabe? Eu tinha uma voz de acusação muito grande na minha mente, de condenação muito grande na minha mente, que hoje em dia eu entendo que não é Deus. Deus não fica condenando e acusando a gente na nossa mente, né? Deus é amor, então quando ele nos corrige em amor, para que a gente possa mudar, para que a gente possa nos transformar, mas ele não é essa voz que fica na nossa cabeça dizendo: você fez isso e aquilo, então você não pode ser crente, você fez isso e aquilo, você não pode falar de Deus, você fez isso e aquilo, você não é digno o suficiente, porque de fato nenhum de nós somos, né? Nem o maior dos pastores, dos padres, ou enfim, nem a pessoa mais alta, religiosamente falando, é digna de falar do Deus grandíssimo, do Altíssimo, do Senhor e Salvador. É tudo por pura graça do Senhor na nossa vida. Então, quando eu não tinha um entendimento completo disso, quando eu tinha esse conhecimento, eu sabia disso, mas isso não era uma verdade no meu coração, eu não tinha entendido isso com o meu espírito, com a minha alma, essa voz de acusação era muito forte para mim e muitas vezes isso me afastou do meu propósito de vida, que é o ID do Senhor, né? O propósito de todos nós, glorificarmos a Deus e fazer o ID, né? Pregar o evangelho a toda criatura, como diz no final do livro de Mateus. Nas últimas semanas isso veio muito forte no meu coração para falar sobre esse versículo em específico, e aí eu vi um post que eu acho que era um convite para um espetáculo de Natal, alguma coisa assim, que usava justamente esse versículo. E aí eu entendi que esse era um bom momento para falar sobre esse versículo e sobre esse entendimento. Por quê? Porque o nascimento de Cristo nos lembra que Ele é a esperança. O nascimento de Cristo nos traz de volta para a pessoa dele, sabe? Muitas vezes nós cristãos, e não cristãos, né? Todo mundo vive isso. Passamos a nossa vida inteira olhando para nós, para o que é confortável para nós, para o que é doloroso para nós, para o que nós queremos e não queremos fazer. Mas uma vez que nós entendemos a pessoa de Deus e nós entendemos quem Jesus Cristo é, nós entendemos que nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. E isso não é, sabe, falsa modéstia ou, sei lá, dar uma de doido, como muita gente vai dizer, sabe? Que, ai, não, fulano agora virou santa, não pensa mais nela. Não, não é isso. A gente vai passar a nossa vida inteira lutando contra o nosso ego, porque ele é um grande inimigo da gente, né? A gente precisa, de fato, ter um domínio sobre ele, mas no sentido... Eu falo isso no sentido da gente entender que sempre que a gente olhar para a nossa capacidade, para o nosso conhecimento, para o que a gente pode fazer a partir de quem nós fomos, somos ou seremos, a gente vai ficar amedrontado, a gente vai ficar assustado, a gente vai querer retroceder, a gente vai querer dizer para si mesmo: não, eu não sou capaz de me entregar a Cristo, eu não sou capaz de me aproximar de Deus, eu não sou capaz de frequentar uma igreja, eu não sou capaz de frequentar uma célula, eu não sou capaz de liderar pessoas, eu não sou capaz de estar à frente dessa posição na empresa, eu não sou capaz de fazer melhor do que eu tô fazendo na minha casa, no meu trabalho, com meu filho, com meu marido, enfim, com os meus pais, eu não sou capaz. E de fato nós não somos. E o Natal, essa época do Natal, ela nos lembra que um menino nos nasceu. E é por esse menino, é por Jesus Cristo, que hoje nós somos capazes de fazer algo, não porque somos bons, mas porque Ele, em sua infinita bondade, se entregou por nós. Ele nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para que a gente tivesse vida, o seu primogênito e unigênito, o único Filho de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor nos trouxe Jesus como um exemplo terreno, alguém que a gente pode palpavelmente dizer: eu posso ser parecida com Ele, sabe? Porque a grandeza de Deus, ela é muito magnífica aos nossos olhos, ela vai muito além do que um humano consegue imaginar ou pensar. Então, era muito inacessível para nós, e o Senhor, como plano da sua salvação, nos mandou o seu Filho único para pisar na mesma terra que nós pisamos, para respirar o mesmo ar que nós respiramos, para viver da maneira que nós vivemos, para, sabe, ter as mesmas dores que nós tivemos, na verdade, enfim, dores muito mais intensas que, com a graça de Deus, nós não iremos, né, presenciar, porque Ele levou tudo isso sobre si. Ele levou o jugo mais pesado. E hoje, pra gente, pode ser leve, se a gente colocar nas mãos dele.
Então, a pergunta que eu fazia para mim mesma quando eu pensava nesse versículo, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Meu passado pode vir alguma coisa boa de lá? Não, não pode. Nem do meu passado, nem do meu presente, nem do meu futuro. Mas de Deus em mim pode vir algo bom do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Pode vir algo bom de tudo que eu permitir que o Senhor use. Seja o meu passado como testemunho, seja o meu presente como ação, como eu tô fazendo aqui, obedecendo a Ele, gravando um vídeo pro YouTube, seja o meu futuro, que só Ele sabe o que tá reservado, mas que eu sei que se eu entregar nas mãos dele, podem sim vir bons frutos, porque não serão meus frutos, serão frutos da ação de Deus na minha vida. Você entende isso? Eu espero que você tenha conseguido entender. E eu queria te dizer novamente, de maneira muito clara, não existe nada que possa te separar do amor de Deus, não existe nada que possa te separar do sacrifício de Jesus Cristo, porque Ele já fez, já está feito, e foi por você assim como foi por mim. Jesus não se sacrificou para que eu tivesse vida em abundância, Jesus não se sacrificou para que eu, Carol, ou enfim, aquela pessoa crente que você conhece, sabe, tivesse acesso a isso. Isso aqui, gente, é um privilégio enorme. A gente tem Bíblia, sabe, à torta e à direita aí no nosso país. Existem países em que não se pode nem portar uma Bíblia, sabe? Você ter uma Bíblia já é motivo para você ser assassinado. E aqui não, aqui a gente tem liberdade de buscar a palavra, a gente tem liberdade de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, a gente tem liberdade de entrar no nosso quarto, de fechar os olhos, de orar ao Senhor, de louvar a Ele, de agradecer a Ele, de engrandecer Ele por quem Ele é e porque Ele fez, pelo que, Ele fez por nós. Então, sabe, que essa esperança seja renovada no seu coração, independente de quem você é, do que você tá fazendo, do que você pensa que pode ou não pode fazer, não é sobre você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, alguma coisa. Que eu não vou lembrar agora, mas sabe, entrega teu caminho ao Senhor, porque Ele pode fazer maravilhas através da tua entrega, através da tua disponibilidade, Ele pode te renovar por inteiro, todas as coisas que você diz, eu não posso servir a Deus sendo assim, eu não posso servir a Deus tendo essa personalidade que eu tenho, ou tendo esse vício, ou tendo essa mania, ou sendo quem eu fui, ou, sabe, tudo isso é mentira, não se agarra a nada disso. Você pode servir a Deus sendo exatamente como você é, porque é Ele quem te muda, porque é pela graça dele que nós podemos ser alcançados. E esse período do Natal e do nascimento de Jesus, ele nos lembra disso. Então eu espero que essa esperança seja ardente no seu coração. Se você tem o desejo de conhecer mais a Jesus, peça a Ele, sabe? Ore do seu jeito, não te preocupa com palavra bonita não, ora do seu jeito, no seu quarto. Fala, Jesus, eu quero te conhecer mais, me ajuda. E se eu puder te dar uma dica, leia o Evangelho de Marcos, começa por ele. É um livro do Novo Testamento, é um livro fácil de ler na Bíblia, então leia o Evangelho de Marcos, busque conhecer mais a Jesus, entender quem é a pessoa dele. E não se preocupa que todo o resto ele fará. Ai, Deus, mas eu não gosto de igreja. Não se preocupe. Todo o resto ele fará. Deus, as minhas roupas não estão adequadas. Não te preocupa, todo o resto ele fará. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas a você. Todas. E eu te garanto, são todas mesmo. Se você conhecer a Deus, você vai saber exatamente do que eu tô falando. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, te abençoado. Te desejo um felizíssimo Natal. E que você tenha essa esperança de Jesus Cristo, do nascimento daquele menino que nos trouxe vida. Aí muito ardente, muito viva no teu coração. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!